Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a igreja celebra os ritos fúnebres, na verdade, o que ela está celebrando é o mistério pascal. Ela celebra a esperança de um dia podermos encontrar-se com Jesus. Esperança esta que o próprio Senhor fez a nós, quando na leitura do Evangelho ele disse que todos aqueles que creem nele, ele o ressuscitará no último dia. Então, esta celebração em que nós estamos vivendo, que é a celebração que nós chamamos celebração para os fiéis defuntos, em memória aos fiéis defuntos, nós fazemos sim memória saudosa daqueles que já partiram, mas ao mesmo tempo também celebramos uma esperança numa promessa de um Deus que disse para nós que no último dia também nós ressuscitaremos. E aí então nós precisamos assumir a confiança que Jó assumiu na sua vida, uma vida de muita luta, de muito sofrimento, de muitos problemas que Jó enfrentou no seu dia a dia, mas em um determinado momento ele faz este lindo ato de confiança, posso dizer este grito de confiança, que disse: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha carne, esta minha pele, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. Depois de destruído esta minha carne, eu mesmo o verei a Deus. Então nós estamos celebrando a saudade e ao mesmo tempo a esperança. Estamos celebrando a alegria também de termos um dia convivido com aqueles que já partiram, porque também precisamos celebrar, foi um dom, foi uma graça de Deus para nós termos convivido com estas pessoas. E agora é uma graça também, nesta Eucaristia, nós podemos rezar por eles e pedir ao Senhor que no encontro que eles têm e que eles estão tendo com Deus, Deus possa manifestar constantemente a bondade, a graça, a alegria e a vitória na vida deles. Porque nós muito bem sabemos que a morte não pode ser vivida por nós cristãos como algo simplesmente trágico, como algo que a gente tem que enfrentar com uma profunda frieza
e ao mesmo tempo com o cinismo de muitos que não creem que existam nada depois desta vida. Não precisamos enfrentar com este cinismo, e tampouco precisamos enfrentá-la como algo que é trágico, porque no fundo, gente, a morte é a nossa vitória, só que com uma falsa, ou melhor, não com uma falsa, é a nossa vitória, mas como uma aparente derrota. Ninguém quer morrer. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar as mãos. Mas se eu perguntar quem quer morrer, ninguém quer. A morte parece ser para nós uma derrota, mas só aparente. É só aparente porque através da morte abre para nós as portas do céu, e aquilo que nós mais ansiamos, ou pelo menos deveríamos ansiar aqui nesta terra, esse anseio que nós temos nesta terra de encontrarmos com Deus, esta aparente derrota se torna para nós a porta de entrada. Claro que a gente não gosta de passar por esta porta. Seria ótimo se Deus abrisse o céu e todos nós fôssemos já arrebatados, viesse para nós uma carruagem de fogo como veio para Elias, e a gente entraria nesta carruagem de fogo, todo mundo subia nesta glória. É porque na verdade a gente só quer glória, a gente só quer luzes e glórias, né? E quando a gente se depara com algo que não é luz e não é glória, a gente sente um pouco de medo e não gosta nem de pensar nessa situação. Mas no fundo, gente, precisamos colocar dentro do nosso coração que esta morte nossa não é morte, é vida. É vida porque nós estamos apoiados naquele que é vida. É vida porque nós estamos apoiados naquele que nos prometeu vida. Eu ressuscitarei no último dia. Quem crê em mim terá a vida eterna. É a nossa esperança apoiado nos Deus, apoiado em Jesus Cristo, que nos garantiu vida. E não só nos garantiu vida, provou vida após a morte ao ressuscitar, ao aparecer para os discípulos, ao estar e ao conviver com os discípulos no seu dia a dia. Por isso que nós precisamos celebrar esse momento de saudade, mas também um momento de esperança. E assumir em nosso coração a certeza e ao mesmo tempo a responsabilidade para com as nossas vidas. A certeza de uma vida futura e também a responsabilidade do nosso dia a dia. Temos que viver já em condições de uma vida futura, porque é muito bom a morte estar sempre diante dos nossos olhos, porque se a gente tem a morte diante dos nossos olhos, a gente também terá a vida, e não uma vida simplesmente para depois, mas uma vida para o agora, porque quem tem a morte diante dos olhos já precisa viver a vida ressuscitada no agora. E a vida ressuscitada no agora já é uma vida que se estende depois da nossa morte, como nós lemos na primeira leitura. Aqueles que foram batizados na morte de Cristo e já participam da graça da ressurreição, que vai ter a sua completude no final. Então vejam só, a morte para nós, ela acaba sendo a conclusão do batismo em que nós recebemos lá quando nós éramos crianças. Porque no batismo nós morremos com Cristo e participamos da sua ressurreição, e
A morte física, então, ela é para nós o quê? A conclusão deste momento, desta morte no batismo, porque ela abre para nós as portas da ressurreição, algo que também nós já recebemos como dom em Cristo pelo nosso batismo. Por isso que nós precisamos, então, continuar a nossa caminhada, e continuar a nossa caminhada como homens e como mulheres que passaram pela experiência do batismo, passaram pela experiência da morte com Cristo, vive agora lutando para permanecer neste estado de graça em que Jesus Cristo nos concedeu e já nos deu o dom da ressurreição, para que no final dos tempos a gente possa então, no final do nosso tempo, no caso, a gente possa então experimentar este dom da ressurreição que nos parece que antes precisa vir por algo que é amargo, mas a gente não precisa olhar sobre esta perspectiva, porque não é a perspectiva de uma aparente derrota que nos concede a graça infinita da vitória em Jesus Cristo. É por isso então que o prefácio, um dos prefácios da Santa Missa nos vai dizer: nele, em Jesus Cristo, refúgio para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola, ó Pai, para os que creem em vós. A vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Que esta Eucaristia seja para nós, primeiro, intercessão, oração por aqueles entes queridos nossos e principalmente por aqueles não queridos que também precisamos rezar por eles, porque a gente também reza sempre por aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta. Será que tem alguém rezando por eles? Então vamos pensar também que aqui nós precisamos rezar por todos, pedir para que Deus possa conceder a eles a graça de realmente viverem na tua presença, e também nesta Eucaristia alimentarmos a nossa esperança de que um dia a nossa saudade seja findada, porque nós também os encontraremos no céu junto de Deus. Passaremos desta vida, iremos para outra vida, e um dia, com a esperança que Cristo nos dá, nos encontraremos todos novamente, e aí, se Deus quiser, nós vamos fazer churrasco novamente, e aí nós vamos nos alegrar novamente. Claro que lá o porquinho deve ser glorioso, né, gente? Porque se tudo recebe corpo glorioso, então espero que pense só que lá nós vamos fazer um churrasco de carnes gloriosas. É uma brincadeira, claro, gente. É só para nós pensarmos que no céu nós voltaremos novamente a encontrar-nos e a nos alegrarmos e a nos festejarmos todos, só que agora na alegria de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.